Você está sendo convidado a partir de agora a acompanhar o nosso programa denominado Cultura com Ana, uma iniciativa vinculada ao portal repórternordeste.com.br através do nosso canal na Repórter Nordeste TV. Os seus finais de semana estarão mais leves, embelezados pela cultura, desde a arte literária às expressões mais comezinhas do nosso povo, do nosso dia a dia, da nossa forma de fazer história e cultura. Hoje eu apresento para vocês, com um carinho singular, o meu livro Etno Trancoso Alagoano, Colóquios Não Autorizados. Este é um livro muito cheio de coração, por isso ele foi escolhido para abrir este trabalho e apresento a vocês a forma como o etno trancoso ele permeia todo o imaginário desse nosso povo nordestino, do meu povo alagoano. E tem uma apresentação aqui que ela é muito relacionada à imagem do rio, porque se refere a um município alagoano em que o rio ele corta a cidade, inclusive ele passa no coração da cidade, mas ele é esquecido, porque os prédios cobrem as suas margens. As pessoas geralmente lembram dele com muito mais força na época do inverno, porque as suas margens, elas, como foram muito violentadas através de construções irregulares, destruição das matas ciliares, ele é um rio que provoca muitas enchentes, inclusive com histórias de muitas tragédias ao longo do tempo da vida da cidade. Porém, o nosso povo, ele desenvolveu a capacidade de acostumar, inclusive, com as suas tragédias anunciadas. E esse livro, Etno Trancoso, ele considera esse povo uma gente anfíbia que vive entre a água e a terra, construindo o passado, o presente e o futuro em uma perspectiva fantástica, uma perspectiva criativa, uma perspectiva muito única. Então, aqui, logo no início, tem gente anfíbia, história humana, esse meu timbre, minha febre. Por esta razão que acoberta todas as outras razões, seguimos entre o só sobrar e a firme resistência, escrevendo nossos próprios livros, nossas vidas, ora em terra, nos ares, ora em alto mar, em viagem. Por essa razão, entrelaço estes escritos nas margens de um rio guerreiro, onde a planta semiaquática ergue as hastes da sua poesia. Estou entre os povos das águas, na beira do rio, que é terra. Somos mãos que escrevem poemas cotidianos, muitos deles para acalentar um sopro de ingenuidade dentro da gente. Nossas histórias se encontram e separam, como todas as outras. E conhecemos o comum de sermos gente alagoana, a cultivar o melhor que pensamos e sentimos em um chão duro de cavar, hostil ao semear, mas aberto ao florescer. Molhado que é de águas, de lágrimas. Que haja festejo de florescimento, assim apresento minha face como Ana Cláudia Laurindo, gente anfíbia, mergulhada no etno trancoso
de um território existencial a emergir. E é assim que apresento para você, internauta, amigo, que a partir de então está realmente convidado a fortalecer esta nossa iniciativa e, inclusive, a interagir conosco com opiniões, sugestões e desvendar essa vastidão que é a cultura neste nosso país gigante, com suas regiões tão próprias, tão peculiares. E aqui, numa parte do livro, eu resgato um fato engraçado da minha infância, porque foi uma infância recheada de histórias de Trancoso. E o que são as histórias de Trancoso? Elas são os contos criados, geralmente com condicionantes morais, mas que trabalham numa linha de terror muito interessante, porque ela busca orientar pelo susto, pelo medo, uma coerção bem intencionada, geralmente feita por pais, padrinhos, tios, professores, vizinhos, coisas que vão entrando no imaginário e moldando o nosso comportamento. Então, aqui, algumas vezes gosto de lembrar que minha tarde também vai anoitecer. Talvez por isso escreva assim, com um pé na gangorra e outro na goiabeira. Que não é a da Damares, não, tá? É a goiabeira da infância mesmo. Sentindo o vento no rosto, acariciando o verbo, porque sei que nem todos os dias são feitos para receber brisa. Era um tempo de riscos conhecidos, com relatos sobre meninas moças que morriam após tomar suco de limão ou comer uma rodela de abacaxi nos dias de menstruação. Até mesmo tomar leite e chupar manga, um suicídio disseminado. Pelos 8 anos, quase morri também, porque engoli uma borracha de chiclete ao mascar distraidamente. Então, tomei banho, chorando, e deitei, esperando que grudasse nas tripas, encerrando minhas aventuras de menina descuidada, pois, por falta de aviso, não tinha sido. Por sorte, escapei. O incidente ocorrera pela tarde, depois das 6 da noite, percebi que não morreria mais. E saí contente para brincar de pega-pega na rua. Essa parte, ela faz parte das memórias, sim, porque Etno Trancoso, ele de fato é a abertura de um baú de memórias, memórias que nascem lá na minha infância e por ter a bênção de possuir uma memória bastante extensa, bastante fotográfica, inclusive, porque guarda detalhes, eu consegui trazer um pouco do que eu considero um registro etnográfico deste Trancoso que perpassa o imaginário dessa nossa gente. Então, Etno Trancoso é como um molho de informações, sabe? Um feixe que foi construído com hastes fininhas, médias, grossas, longas, pequenas, de memórias. Tudo o que permeia Etno Trancoso, de algum modo, está vinculado a fatos reais, mas é uma realidade que se mistura com os elementos fantásticos de uma maneira tão bem urdida que os pontos desse tricotado eles saem muito perfeitos. As pessoas nascem, crescem, disseminam cultura, reproduzem e morrem, e o Etno Trancoso segue a sua jornada, passando por todas estas histórias e sendo repassado no boca a boca, de pais para filhos e de conhecidos para outros conhecidos, obviamente. Nem tudo neste universo é bem-vindo à qualidade da vida,
a coisas mais sensíveis, como a percepção de si mesmo, como pessoas de valor, como pessoas livres. Muitas vezes, elementos de dominação, eles entram nestes meandros, eles atuam de maneira muito sutil na história desses nossos povos. Porém, os nossos olhos são de perceber com encantamento a capacidade de recriação deste povo fênix, que morre de tantas maneiras, mas sempre encontra uma forma de ressurgir. E isto é poesia de resistência, isto é poesia de continuidade, isto nos incentiva. Este, a comple- Para completar o etno trancoso alagoano, nós colocamos aqui, coloque os não autorizados. Mas isso não significa que estamos invadindo a individualidade, a intimidade das pessoas, porque nós não nominamos, nós não apontamos. É um relato feito como se fosse uma fotografia da genericidade, porque o que interessa de fato é a forma como esta energia movimenta a história desse povo. E no momento eu situo no chão nordestino, no chão alagoano, mas nós sabemos que cada pedaço de chão brasileiro, ele encontra a sua própria forma de lidar com os elementos fantásticos, de reelaborar sobre realidades difíceis, de explicar aquilo que a razão ela não concebe. Então, nós somos todos herdeiros do que os nossos antepassados foram capazes de elaborar e de reelaborar, explicando para nós estas portas largas e estreitas pelas quais nós acabamos passando. Porém, o que é muito importante perceber é a participação desse agora para o futuro. Que tipo de cenário nós estamos contribuindo para que as gerações vindouras elas aprendam também a sobreviver diante dos elementos que dificultam a história e a caminhada humana e que se não tivermos traquejo, condições de às vezes driblar, pegar um atalho ou fazer um enfrentamento aberto, podemos perder esta oportunidade de sequência. É preciso, então, que consideremos o que o passado nos trouxe e avaliemos com carinho o presente, para, neste presente, elaborarmos aquilo que será o futuro, a vida do futuro, o povo do futuro. E a cultura, ela é um canal de vibração intensa neste sentido. Etno Trancoso, ele traz tem uma parte de Etno Trancoso que vai dizer que um baú de memórias se abre. E a proposta de Etno Trancoso é abrir esse baú, mas não é um baú romântico. É apaixonado, mas não é romântico. Porque dentro desse baú nós também encontramos fantasmas. Existem muitos trancosos que assustam, que tiram o sono das crianças. E aí sou a personagem chamando memórias, dialogando com o silêncio. Fecha os olhos. O mistério antigo do ser começa com a ânsia de conhecer suas próprias histórias. Isso é um chamado à identidade que é gostoso de fazer, que é bonito e é muito importante de fazer. As remotas e as memoráveis, fazendo da pesquisa uma lupa e do pensamento uma agulha para quando encontrar vestígios e costurando informações. A arte de emendar retalhos é o comum, que ressignifica coisas dispersas, resgata lembranças perdidas e congela rostos, gestos e contribuições. Percebe que perspectiva bonita é colocada ao comum? Não é necessário ter coisas grandiosas aqui, mas trabalhar com o comum,
com a rotina, com o dia a dia, com estes elementos que estão presentes em nós, no nosso entorno, nas pessoas que se aproximam de nós. Olha que ação bonita e que propositura elevada. Costurar entendimentos como uma coxa de retalhos, onde nada precisa ser igual, onde as cores não precisam ser as mesmas. É muito bonita essa proposta de Étino Trancoso, que vai muito além de uma construção literária, é também uma proposta existencial. A arte de emendar retalhos é o comum que ressignifica coisas dispersas. É isso aí. As coisas dispersas que vêm através das relações, dos encontros, dos desencontros, dos ganhos, das perdas. A vida me pede arte, mas o traço comum não qualifica tanto alcance e apenas penso. Terei me tornado arteira? O arteiro, no contexto do Étino Trancoso, ele vem através da significação da traquinagem, da ação lépida, intrépida. Não há a preocupação, por exemplo, com a estética, com uma étnica criativa. É uma ação própria do improviso, da atitude impensada, até instintiva. O pensamento escapa e voa, mas os olhos fechados me levam de volta no tempo agora. E aqui eu entro numa espécie de transe literário. É muito bom fazer esta experiência, esse transe literário. Ele praticamente nos tira do momento e nos leva para a memória. Estou sentada em uma calçada estreita, olhando o céu estrelado em uma noite de verão. Há pouca luz nas ruas e muitas luzes acima das cabeças. Seriam as luzes das estrelas? Seria o céu iluminado pelos astros, afinal, era uma noite escura? Abro a memória como se fosse um diário recém-encontrado e os fantasmas correm soltos. Aí, será que você tem medo de fantasmas? Se o medo de fantasmas for maior do que a curiosidade, talvez a gente pare de criar. Nós precisamos sim deixar que os fantasmas às vezes se libertem, que eles possam correr, porque o processo criador ele tem uma margem de risco que é grande e que pode afetar às vezes. Eu sorrio deles. Ficam as pessoas, porque os fantasmas foram embora e há um sorrir dos fantasmas. Mas as pessoas, elas ficam com seus dramas e suas tramas, como reais que são ou foram. Gente, é coisa muito fugaz sobre o chão. É o reconhecimento da efemeridade deste tempo. Este tempo, ele está passando e o mundo está se movimentando aqui fora. Neste momento, nós estamos gravando este programa em um estúdio aberto, porque o intuito deste nosso programa, deste trabalho interativo, não é nos desligarmos da vida, do tempo das pessoas. Então, em alguns momentos, barulhos inoportunos aparecerão, mas eles fazem parte do cenário. Pessoas podem passar conversando na rua, são transeuntes em atividade. Embora nós estamos em um período de isolamento social, seria muito interessante que isso não ocorresse. Mas também nós sabemos que o arbítrio ele vai atuar de maneira diferente em cada ser. Então, existirão sim os transeuntes que vão passar, que vão conversar. Os pássaros irão passar aí com seus trinados e tudo fará parte desse cenário. Nós estamos em um estúdio aberto, nós estamos com uma proposta de um programa sobre gente, sobre cultura, sobre ação humana, significação, ressignificação, elaboração, reelaboração, em uma proposta aconchegante de nos aceitarmos como nós somos e, na medida do possível, fazermos, promovermos transformações necessárias às necessidades novas que haverão de surgir.
E aqui está o Etno Trancoso, que eu estou apresentando para vocês, quando fecha aqui este parágrafo dizendo que gente é coisa muito fugaz sobre o chão. Olha, isso eu não sei se é um tombo ou um abraço, porque faz você perceber que nós não somos essas coisas todas sobre o chão, não é? Nós somos realmente muito fugazes, mas também como é bom aproveitar esse tempo em que nós estamos sobre o chão, aproveitar as presenças dos que estão ainda conosco sobre o chão, porque nós não sabemos quem vai mais cedo, quem vai mais tarde, onde a gente se esbarra, onde a gente se separa. Descubro aos poucos que há mais seres humanos do que conseguimos conhecer na face da Terra. E isso parece encantador. Tem muita gente que a gente nunca vai conhecer, mas nós sabemos que cada ser ele está vivendo um processo único de emissão de energia pessoal, de reprodução cultural, de assimilação de cultura. Então, é uma percepção humanística muito latente e também desprovida de domínio. É algo que se encanta com o que não vai dominar jamais, porque tem gente demais sobre o chão e eu não vou conhecer todo mundo, mas que bom saber que eles existem, que eles atuam e torcer para que estas atuações elas sejam benéficas, que elas de muitas maneiras possam favorecer a vida. Aqui tanta gente que ninguém dá conta de amar ou sentir ódio, porque nem dá para amar todo mundo e nem para odiar todo mundo. E o ideal, no nosso entendimento, é amar o possível, sem nenhuma forçação de barra. E se puder evitar odiar, é mais tranquilo para o coração da gente. Meu hobby é subir no pé de goiaba e imaginar esses milhares de rostos, como formas e expressões correspondentes aos próprios desejos. Um delicioso passatempo doméstico ao descer dos galhos, a realidade esperada. Mais uma vez, reiterando que quando esse livro foi publicado, a gente ainda não conhecia a goiabeira da Damares, tá? Não faça nenhum tipo de associação a isso aí, por gentileza, porque nós não concordamos com os posicionamentos desta pessoa na realidade brasileira e nós gostamos das goiabas, das goiabeiras e de todas as árvores e frutas de uma maneira muito livre dos pejorativos a elas associados. Toda a realidade lembrava banho frio. No calor era gostoso e no inverno era temido. Então, é um livro para refletir. É um livro que ele trabalha com Trancoso a partir de elementos culturais de uma dada região, mas neste Trancoso há uma mistura filosófica existencial que é muito interessante. Então, apresentar esse livro é partilhar com você algo muito ligado à minha subjetividade no processo criador. Não é a minha única linha de escrita. Eu hoje posso me definir com muita segurança como uma escritora politemática, porque desde os livros que abordam mais a história política do meu estado natal, que é Alagoas, eu tenho, junto com o jornalista Odilon Rios, uma coautoria do livro Bastidores da Violência e dos Violentos em Alagoas. É um livro com um outro timbre. Eu tenho já numa publicação solo Construção da Alma Alagoana, de Graciliano aos Nossos Dias, que é um livro ligado a uma pesquisa acadêmica que nasce no meu próprio trabalho de conclusão de curso. E eu sempre me conheci, me percebi como leitora, porque aos 6 anos de idade eu já tinha muitos livros, eu lia muitos livros, e eu já escrevia longas cartas para os meus avós que moravam no sítio, então eu já vivia em contato com as letras.
Mas, aos 13 anos de idade, eu conheci Graciliano Ramos na sala de aula, na disciplina de linguagens, e eu tive uma raiva enorme, porque eu fui obrigada, pela metodologia da professora, a fazer um resumo do livro Vidas Secas, e confesso que eu fiz pela nota, mas foi muito difícil, eu tive muito sacrifício, eu não gostava daquela abordagem de Graciliano Ramos, era muito seca, talvez, para a idade que eu tinha. Então, no TCC, alguns anos depois, eu fiz uma reconciliação com Graciliano Ramos com o livro Infância. E aí foi um outro momento histórico, um outro momento mental, né, individual também, em que eu percebi Graciliano sob outra ótica. Então, Infância foi o livro da reconciliação, que hoje eu sou fã de Graciliano Ramos, é um dos meus escritores prediletos, sim, e eu fiz o TCC fazendo uma análise do livro Infância em um paralelo com a história de vida como professora da rede pública alagoana. Então, Construção da Alma Alagoana de Graciliano aos nossos dias, ele é resultado dessa história e desse desencontro e encontro com Graciliano Ramos. Mais adiante veio o livro 200 anos de Alagoas, análise socioantropológica. Esse é um livro de um teor etnográfico, digamos, mais delineado, porque ele foi lançado na celebração dos 200 anos de emancipação política do estado de Alagoas. Mais adiante, nós também voltamos com o hibridismo cultural alagoano, o barro de onde viemos, e aí já é um livro que também ele tem um nascedouro acadêmico, porque ele vem a partir da minha dissertação de mestrado, quando eu fiz uma pesquisa sobre a temática étnico-racial. E depois de hibridismo, veio Etno Trancoso, que sela esta jornada de escrita na seara propriamente delineada das Alagoas, e onde eu encerro um ciclo e abro um outro ciclo de escrita numa linha de pensamento mais espírita, voltado para as minhas vivências, experiências, descobertas e paixão pela doutrina espírita, pelos pressupostos, pelos equívocos, por tudo o que atrai os nossos olhares neste ideário, nesta construção de perspectiva evolucionista. Assim, eu espero ter trazido um pouco do que ora eu sou, porque sou mutante, sim, e estou em transformação. Já fui o que não sou mais, ainda conservo coisas que já fui. Neste momento, nascem em mim aspectos novos ou renovados. Enfim, há uma junção de pessoas. Por isso que Cultura com Ana será um programa bastante eclético, diversificado, aberto e interativo para você que também gosta de cultura. Esse é o meu timbre.